entrando na sala e lembrei de Jesus quando, na última ceia, ele disse: há muito tempo queria comer essa Páscoa convosco. Há muito tempo eu desejava vir aqui. A gente ajudou na fundação, incentivou, deu algumas orientações. Eu fico feliz de saber que o Instituto está seguindo o seu caminho e é uma referência importante para nós aqui na Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, sobretudo aqui na cidade, e que nós precisamos que os leigos se unam para se aprofundar na doutrina, fundamentados na Sagrada Escritura, na tradição, e em perfeita sintonia com o magistério da Igreja. E isso é muito importante porque a Igreja continua a presença de Cristo que ensina. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito dos sacramentos. Pretendo falar um pouco da fundamentação dos sacramentos, depois um pouco a natureza dos sacramentos, qual é a essência dos sacramentos, o fim dos sacramentos. Depois que eu falar, a gente vai dar oportunidade para vocês fazerem perguntas, tá bom? É uma catequese, tá? Eu vim para catequizar. A encarnação do Verbo e as ações de Jesus Cristo ao longo da sua vida histórica não terminam com o seu breve tempo aqui na Terra. Suas ações continuam na história, através da Igreja. Não se reduz apenas ao Cristo do tempo histórico, lá na Palestina, que morreu aos 33 anos, depois ressuscitou, foi para o céu, mas ele continua presente na história, não apenas como uma lembrança, mas realizando a sua ação salvífica, ou seja, ele morreu por nós na cruz, sua paixão e morte na cruz continuam a serem atualizadas e aplicadas ao longo da história, em todos os tempos, em todos os lugares. E é neste sentido que Cristo diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa presença de Jesus Cristo na história se realiza em três aspectos. Cristo como profeta, que continua ensinando através do magistério da Igreja. Cristo como rei, ou pastor, que continua guiando os homens nesse redil, nesse rebanho, e guiando os homens para alcançar o seu fim último. E Cristo como sacerdote. E a presença de Cristo na Igreja como sacerdote é para atualizar os mistérios da sua paixão, morte e ressurreição. Esses mistérios são atualizados, não digo são apenas celebrados, ou não digo que são lembrados, mas eles são atualizados, ou seja, eles como que, naquele tempo que ocorreu lá há tantos anos, eles hoje, como que, num certo sentido, se renovam e se tornam presentes. Isso através dos sacramentos. E Cristo faz isso através da Igreja. Os sacramentos são, pois, esta atualização da paixão de Cristo. Quer dizer, ele aplica, através da Igreja, os seus merecimentos da sua paixão, morte e ressurreição. Concretamente falando, nos sacramentos se faz realmente presente na vida dos que creem, verdadeiros encontros com Cristo. A Igreja, ao celebrar os ritos sacramentais, ela atualiza os mistérios de Cristo. Tais ritos não são meras recordações do passado, nem são repetições, mas como que eles se atualizam e se fazem eficazes. Quer dizer, a paixão, morte e ressurreição de Cristo se torna eficaz através dos sacramentos da Igreja. E quem faz isso é a Igreja, que é, na verdade, a presença de Cristo na história. Então, quem encontra Cristo, encontra a Igreja. E quem encontra a Igreja, encontra Cristo. Estamos diante de Cristo através da sua Igreja.
O Catecismo da Igreja Católica diz que a liturgia cristã não só recorda os acontecimentos que nos salvaram, mas ele os atualiza, os faz presentes. O mistério pascal de Cristo não se repete, mas ele se celebra. São as celebrações que se repetem. Em cada uma delas tem lugar a efusão do Espírito Santo, que atualiza esse único mistério. Então a Igreja, mais do que administrar os sacramentos, também administra. A Igreja celebra, isto é, mediante a liturgia dos sacramentos, a Igreja atualiza os mistérios da paixão de Cristo e os torna presentes. Em consequência, mediante os sacramentos, a Igreja se une à pessoa do próprio Cristo, misteriosamente atuante no seu corpo místico. Então nós temos aí o corpo místico de Cristo. Cristo é cabeça, nós somos os seus membros, de modo que Cristo realiza esse encontro com as almas, dando a graça própria dos sacramentos e a graça santificante através da sua igreja. Então, quando nós vamos à igreja, vamos a Cristo. Agora, qual é a natureza dos sacramentos? O que é um sacramento? O termo sacramentum, os romanos antigamente usavam como algo sagrado. Tinha o sentido do sagrado. Uma coisa sagrada seria o sacramentum. São Jerônimo, que foi quem traduziu toda a Sagrada Escritura para o latim, e a edição de São Jerônimo é chamada de Vulgata Latina. Infelizmente, em português, nós não temos nenhuma tradução atual da Vulgata Latina. Nós tínhamos antes a do padre Matos Soares, que hoje não é mais reeditada. Mas ele pega o termo sacramento e traduz aquilo que em grego era o mysterium. Quer dizer, o sacramento tem um sentido de algo misterioso. Os santos padres, né, já colocam a palavra sacramentum como toda a religião cristã, como a própria religião como um sacramentum. Enquanto que o sacramentum, para eles, era a suma de todas as instituições misteriosas e também o aplicam a algumas doutrinas e ritos sagrados do culto. Um grande autor chamado Tertuliano aplica a palavra sacramento à obra redentora de Deus, à salvação messiânica prefigurada nos ritos antigos. E Santo Agostinho diz que sacramento é sacrum signum, sinal sagrado. Já a escolástica, já estamos aí na Idade Média, pega esse termo sacrum signum, ou sinal sagrado, para o termo sacramento, e aperfeiçoa e coloca então o sacramento era o sinal da graça e não só um sinal sagrado, mas que ele produzia a graça. Daí o termo sacramentum, como nós temos hoje, vem exatamente dos escolásticos. O Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, já diz que sacramento é uma coisa sensível que pela instituição divina tem a virtude de significar e operar a santidade e a justiça, ou seja, a graça santificante. Assim coloca sacramento como sinal sensível e eficaz da graça de Deus. Dá então aos sacramentos três características. O sacramento, primeiro, como um sinal exterior, sensível, quer dizer, com acesso aos sentidos. Também esse sinal exterior, esse sinal sensível, ele produz em si a graça santificante nas almas, de instituição divina, mais em particular, de instituição do próprio Jesus Cristo, o homem-Deus. Essa é a teologia católica a respeito dos sacramentos. Sinal sensível e eficaz da graça de Deus, que age em si mesmo com uma força dada pelo próprio Cristo, que é quem administra, ou melhor, aqui é o ministro principal dos sacramentos. Por isso a gente vê Santo Agostinho dizer: quando Agostinho batiza, Cristo batiza. Quando Agostinho consagra, Cristo consagra.
Quando Agostinho perdoa, Cristo perdoa, porque na realidade Cristo é o ministro principal, ou melhor, o ministro primário dos sacramentos. Então, ele que dá uma força eficaz ao sacramento, quer dizer, aquele rito próprio, ele em si, pela força que o próprio Cristo dá, porque ele é quem faz o sacramento, ele então, ele realiza a graça ali no momento que se dá o sacramento. É um pouco diferente da teologia protestante a respeito dos sacramentos. Lutero, por exemplo, e a turma dele, Calvino, Zwinglio, já coloca os sacramentos, dão um conceito de sacramento não como um sinal sensível e eficaz que produz a graça, mas apenas como uma promessa divina de perdoar os pecados e como um meio de despertar e avivar uma espécie de fé, que é a única que justifica. Então, já para os protestantes, o que justifica é a fé, não o sacramento em si. O sacramento, ele simplesmente tem aquela função de avivar, de ter uma nova vida à fé que já existia. Mas ele em si, ele não age diretamente para produzir a graça como tal, pela força que o próprio Cristo dá. Essa é a grande diferença de sacramento para os católicos e sacramento para os protestantes. Digo os protestantes que são mais ligados aos pseudo-reformadores do século XVI. E, na verdade, o que salva para o protestante é essa fé, é a fé. Não uma fé como uma adesão da nossa inteligência às verdades reveladas, mas a fé como uma espécie de confiança que Cristo já me salvou. Então, essa confiança me leva à salvação. Por causa disso, Cristo não vai ver os meus pecados, vai colocar um manto, como dizia Lutero, o manto de Noé, o manto para cobrir o pudor de Noé, e como Deus não vai imputar àquela pessoa, porque aquela pessoa crê. Então, não há uma transformação interior, apenas exterior. Essa era a teologia de Lutero. Os modernistas, eles negam que Cristo instituiu os sacramentos e colocam os sacramentos como meros símbolos que guardam com o sentimento religioso uma relação parecida. E para os modernistas, os sacramentos são esses símbolos que a igreja foi colocando no decorrer da história para, aspas, santificar ou tornar sagrado qualquer época da vida da pessoa, desde o nascimento até a morte. Mas o sacramento em si não produz a graça. São apenas símbolos, certos ritos exteriores. Isso os modernistas colocam. Vocês podem observar que esse tipo de mentalidade, infelizmente, penetrou na igreja em muitos campos. Então, os sacramentos passam a ser apenas sinais externos que mostram certas coisas, mas que não transformam. Por isso, assim como eu uso esses sinais externos, posso usar outros sinais próprios da cultura popular e que vai ter o mesmo efeito que tem um sacramento. Esse é fruto do modernismo que penetrou em muitos campos eclesiásticos e que levam a chamada, por exemplo, liturgia enculturada, né? Onde tem os grandes abusos litúrgicos. Tem mais ou menos essa linha, né? A gente tem que pegar isso aí porque isso significa para aquelas pessoas alguma coisa. Então temos que aproveitar esse significado, né? Então comparar isso com o sacramento, aí é um absurdo. Uma vez eu assisti a uma filmagem de um batismo, que saiu inclusive na televisão na época, um sacerdote fazendo um batizado num rito afro, dito católico, mas colocou elementos afros e disse na hora de batizar a criança: eu te batizo em nome dos nossos antepassados e do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Porque ele enfiou os antepassados ali no meio, eu não entendi, mas é essa ideia de colocar tudo por igual. Não são apenas símbolos, são ideias modernistas, né? Isso não tem sentido, né? Ou então, muitas vezes na missa, já vi casos de usar, na hora de celebrar a missa, usar mandioca. Os movimentos sem terra, havia um padre lá numa diocese em Saturno que fazia isso. Quando ele ia lá no movimento sem terra, lá nos acampamentos, usava mandioca, no lugar de hóstia. Quer dizer, uma coisa assim, sem
pega esse elemento em cultura, deixando aquilo que é essencial do sacramento, mas é com essa ideia de que aquilo tudo é um símbolo. E os símbolos, eles mudam de acordo com a cultura. Sacramento não é símbolo. Sacramento realiza, tem símbolos, mas ele realiza aquilo que ele simboliza, no sentido que aquilo que ele significa, melhor dizendo. Tem a água, que simboliza. Mas a água, que é a matéria, unida à forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Cristo dá a esse rito, essa junção da água com essas palavras, com a intenção de transformar aquela vida, o próprio Cristo é quem faz ali a transformação e lava, não o corpo, mas lava ali a alma e dá a graça santificante. O sacramento é isso, são esses ritos, naturalmente eles criados ou instituídos pelo próprio Cristo, e dá uma força santificadora àquele rito feito com a intenção de fazer o que faz o próprio Cristo. É diferente de um símbolo comum, então eu não posso comparar os sacramentos a símbolos comuns. Eu poderia pegar tantos aí, tantos e tantos e tantos, não é? Eu vejo muitas vezes as pessoas, na sua ingenuidade, elas se prostram, né? Vamos fazer confissão, então todo mundo escreve os pecados e coloca lá no alguidar, sei lá, num pote lá qualquer, toca fogo e arrependido, todo mundo perdoado. Não é assim que Cristo fez. Eu pego um elemento e faço como se tudo fosse muito simbólico. Não é assim. Pode até ser um símbolo de arrependimento, etc., mas aquilo ali não dá a graça, não. Não dá a graça. Porque quem dá a força da graça é o próprio Cristo naquilo como ele instituiu. Os sacramentos, eles contêm a graça que significam e a conferem aos que não põem impedimento. Isso é de fé. O sacramento contém a graça que significa. Contém. E confere essa graça àqueles que não colocam qualquer empecilho a ela. Enquanto os reformadores do século XVI não admitem mais do que uma eficiência subjetiva e psicológica dos sacramentos, enquanto estes despertam e avivam nos que recebem a fé, a Igreja Católica ensina que há uma eficiência sacramental objetiva, isto é, independente da disposição subjetiva de quem os recebe e de quem os administra. Quer dizer, o próprio sacramento em si ele vai conferir a graça porque quem faz é Jesus. E quem deu essa força ao sacramento é Jesus. Independente da santidade de quem administra. Um sacerdote que celebra a missa em pecado mortal, ele celebra validamente. Porque quem celebra a missa é Jesus. Um sacerdote que absolve em pecado mortal, ele absolve validamente. Porque quem absolve é Jesus. A comparação que se fazia antigamente, como é que ele pode fazer um sacramento se ele está em pecado? Aí a igreja discutiu isso durante muito tempo. E o que eles faziam, eles diziam o seguinte, fazer uma comparação até meio esdrúxula, mas achei interessante, porque diz que quando o raio de luz vem e passa no esterco, o raio não se contamina com o esterco. Comparou o padre lá ao esterco, né? Mas tudo bem. Se era seminarista, puxa, comparou, isso está lá nos livros antigos, né? Comparou a esterco, né? Coitado, né? Mas pode se tornar depois um vaso de flores, depende dele. Né? Modo que independente inclusive da própria fé. Suponhamos que uma pessoa que não tenha fé e faça um batizado, mas que tem intenção de fazer o que faz a igreja. Eu não acredito nisso, mas você está pedindo, eu vou fazer. Esse batismo é válido. Por quê? Porque quem faz é Jesus. A pessoa ali é apenas a causa instrumental. Mas quem faz é Jesus. Independente até da santidade do ministro, o sacramento age em si mesmo. E se a pessoa não coloca empecilho, ele vai ter seus efeitos. Isso aqui tem que ficar muito claro, né? Uma criança que recebe o batismo é batizada, o sacramento vai fazer lá, vai ter seu efeito. Um adulto, desde que ele não coloque empecilho, vai ter efeito, mas pode ter, por causa do empecilho, pode ter
pode não ter os frutos próprios. É o caso da pessoa, por exemplo, que se casa em estado de pecado mortal. Está casado? Sim. Está unido em matrimônio? Sim. Recebeu o sacramento? Bom, se são 2 batizados, recebeu o sacramento. Vai ter os frutos do sacramento? Bom, aí se ele colocou empecilho, não. Mas no dia que ele tirar esse empecilho, os frutos vêm. No dia que ele receber a graça santificante, o fruto vem. Entenderam? Porque o sacramento, ele age por si mesmo. Tem um termo que nós usamos sempre em teologia que se chama ex opere operato. Ou seja, os sacramentos obram em virtude do rito sacramental que se realiza pela pessoa habilitada com a intenção de fazer o que faz a igreja. Então, se diferencia do chamado ex opere operantis. São 2 termos que precisa ficar claro. Ex opere operato é a ação do sacramento. Ex opere operantis é a ação do sacramental. A água benta, por exemplo, é um sacramental. É um canal de graça? É, mas vai depender de quem usa. Eu vou usar uma medalha. É um sacramental? É. Mas vai depender de quem usa. Vai agir, mas vai depender, quer dizer, ex opere operantis, de quem opera, de quem usa. Diferente do sacramento. A Eucaristia, ex opere operato. Ela age por si mesma, ela está Jesus. Se a pessoa não coloca empecilho, ela vai ter sua ação completa. Sempre assim. Ela vai agir por ela mesma. Não é ex opere operantis. Agora, é claro que nos sacramentos tem a ação do sacramento em si, mas vai ter mais ou menos frutos de acordo com como eu ajo. Então, ex opere operato no sacramento, ex opere operante no sacramental, porém no sacramento vai ter ex opere operato e ex opere operantis. Dá para entender? As 2 coisas. Vocês estão acostumados com filosofia aqui, é maravilha, né? Então, essa disposição de quem recebe o sacramento, ela é extremamente importante para que os sacramentos atinjam os seus frutos. Muita gente, por exemplo, procura o tribunal eclesiástico para tratar de nulidade do matrimônio. Todo mundo acha que separou, o matrimônio é nulo, vai lá e consegue nulidade automática. Pá! Não é assim. Existe a diferença entre matrimônio nulo ou inválido e matrimônio fracassado. O matrimônio nulo, ele foi nulo na origem. Naquele dia, na hora do sim, ali ele foi nulo ou foi válido. Mas se ele foi válido ali e a pessoa não usou das graças próprias do sacramento, por displicência, por vaidade, por orgulho, por uma série de coisas, ele foi válido ali, mas ele fracassou. Então, teve ex opere operato lá, só que na hora de agir, ele colocou empecilho, então o matrimônio fracassou. Então, daí a diferença. Nos atos ex opere operantes nós temos que usar, evidentemente. A graça vai agir, ela vem, só que ela vai... nós podemos, muitas vezes, colocar esse empecilho. Quais são os efeitos do sacramento? Primeiro, o sacramento dá a graça santificante. A Sagrada Escritura indica isso de maneira muito clara e direta, ou às vezes até indireta. A graça como efeito do sacramento. Por exemplo, São Paulo, quando escreve a Timóteo, diz para ele reavivar a graça que ele recebeu pela imposição de mãos. Então aí nós temos a ação da graça, São Paulo falando, que ele recebeu, que ele deu ali através da imposição de mãos a Timóteo, quando o ordenou bispo. Em outras passagens falam dos ritos sacramentais como regeneração, a água da regeneração, da purificação, a remissão dos pecados, a própria comunicação do Espírito Santo pela imposição de mãos, concessão da vida eterna que Cristo dá, por exemplo, quando quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. Quer dizer, Cristo já coloca aí o comer a carne e beber o sangue, que é o ato sacramental, e vida eterna, que é o efeito do sacramento. Estão vendo aí a graça santificante, que é a vida eterna já trazida
para o tempo presente. Aqueles sacramentos de modo que todo sacramento confere a graça. E graça santificante, todos. Aqueles sacramentos que por si mesmos conferem a graça santificante são chamados sacramentos de mortos. Da graça primeira. Por exemplo, batismo é um sacramento de morto. O que é isso? Batizou um morto? Não. A pessoa está morta pelo pecado ainda, não nasceu. Nasceu da carne, não nasceu do espírito, então ali ele nasce, então recebe a graça santificante, que se chama graça primeira. Confissão, está em estado de pecado mortal, vai morto para o confessionário, chega lá o defunto, o padre vai lá, pronto, dá a absolvição, levanta ressuscitado, sai rindo à toa, voando assim pela igreja. Né? Então, sacramento de morto, entrei morto, saí vivo. Por isso que é interessante o rito. A pessoa se ajoelha, antigamente o padre impunha a mão, né? Hoje colocaram o confessionário, né, exatamente para poder manter o anonimato da pessoa, né? Se bem que o padre, pela voz, conhece quase todo mundo, né? Ainda mais a perpétuo socorro é demais, né? Mas fazer o quê, né? Memória, foi Deus que deu. Mas o padre punha a mão e depois a pessoa levantava. É a ressurreição. Morreu, foi sepultado e agora ressuscita. Então o padre faz essa ressurreição, um sacramento de morto. Estava morto, reviveu. Entenderam? Então, era chamado, na teologia antiga, sacramento de morto. Hoje, no catecismo, não tem isso, mas é bom vocês saberem que é sacramento que dá a vida da graça. Dá a vida da graça. Dá a vida divina. Porque a vida da graça santificante é a vida na participação na vida do próprio Deus. Então, quando a gente está em estado de graça, que é o estado normal do cristão, nós estamos com a vida divina em nós. Entenderam? Batismo e a confissão dão a graça primeira. Os outros sacramentos que exigem que a pessoa esteja em estado de graça para receber, então eles dão a graça também, só que dão aquilo que a gente chama de graça segunda. A pessoa já está em estado de graça e recebe um aumento da graça santificante. Né? A Eucaristia, a extrema-unção, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, né? Que dão um aumento dessa graça. Então essa é a graça santificante, a primeira graça que nós recebemos no sacramento. Mas nós recebemos também a graça sacramental. O que é a graça sacramental? É a graça própria do sacramento. Então, um padre recebe a graça santificante no dia da ordenação, mas recebe uma graça própria para o seu sacerdócio, para exercer o ministério, para ser um pastor, para ser um guia, para ser um sacerdote, entenderam? Para ser um profeta. Você recebe a graça própria. Então, tem a graça santificante e a graça sacramental. Se também a pessoa que se casa no matrimônio como sacramento, ele recebe a graça, um aumento da graça santificante e recebe a graça própria da vida matrimonial, para ser pai, para ser mãe, para ser esposo, esposa, enfim, recebe essa graça chamada de graça sacramental. Como existem distintos sacramentos, então cada sacramento tem uma graça própria para ele. Isso é muito significativo, porque eu tenho esse sacramento, eu sei que eu tenho as graças próprias para ele. Isso nos dá muita alegria. Um sacerdote que passa lá suas dificuldades, eu sei que eu tenho a graça do sacerdócio, não só a graça santificante, mas uma graça própria para ser sacerdote. Eu sei que estou casado, tenho uma graça própria no meu matrimônio. Então, eu tenho que fazer com que essas graças rendam e cresçam cada dia. Existem alguns sacramentos que dão um caráter, que imprimem caráter. O que é o caráter sacramental? O caráter é uma marca, diziam os santos padres, é um selo divino que Deus imprime na alma. Por isso é chamado indelével, quer dizer, imprime aquele selo e não tira mais. Uma pessoa que recebeu o batismo, imprimiu o caráter de cristão, o caráter de filho de Deus, o caráter de membro da igreja. E vai ter esse caráter para sempre, por toda a eternidade. Mas você vai para o inferno, vai lá como cristão. Vai lá como cristão.
O sacerdote também ele recebe o caráter sacerdotal. Isso é eterno. Mas o sacerdote deixou o ministério, se casou, agora tem família, ele continua padre. Continua com esse caráter. Não pode exercer. E o Papa permitiu ele se casar, mas você não pode celebrar missa. Vai lá cuidar da sua esposa. Mas se um dia, por acaso, ele está na rua, uma pessoa morrendo e diz, eu preciso me confessar, preciso da absolvição, ele mesmo, casado, tendo família, ele pode absolver e deve, porque ele tem um caráter e Nosso Senhor vai absolver ali. Porque o caráter continua. Se ele celebrar uma missa, vale. Meu Deus, não deve. Cometeu um pecado, mas vai ser válido. A consagração vai ser válida. Por quê? Porque ele tem um caráter que não se destrói, não se acaba. Entenderam? O sacramento da crisma, ou confirmação, também imprime o caráter. Um caráter da maturidade da fé, um caráter de soldados de Cristo. Então, imprime o caráter. Então, o caráter ele é indelével. É esse selo divino que vai na alma e nunca mais é retirado. Entenderam? Muito bem. Os sacramentos, eles se destinam, diz o Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concilium, os sacramentos se destinam à santificação dos homens. E também se destinam à edificação do corpo de Cristo, que é a Igreja. E ainda se destinam ao culto que é prestado a Deus. Então, o sacramento é para os homens, para edificar a Igreja, e é um culto que se presta a Deus. Cada sacramento é sempre um culto. Por isso, cada sacramento é litúrgico, faz parte da liturgia. É uma liturgia. O batismo tem uma liturgia própria. Eu não posso, de repente, inventar um batismo como eu quero fazer. Posso. Em nome dos meus antepassados. Eu não posso fazer isso. Não é? Não posso. Por quê? Porque ali tem uma liturgia. E quem cuida da liturgia é a igreja. Eu não posso, de modo irresponsável, chegar e dizer hoje eu vou celebrar a missa diferente porque eu acho que tem que ser assim. Não. Não. Porque é a liturgia. Eu tenho um compromisso com a igreja. E aquilo que eu estou fazendo ali, estou fazendo em nome da igreja, não em meu nome pessoal. Então, mesmo que naquela hora lá eu tenha vontade de sair dançando, rodando e pulando e trocando lâmpada na hora lá, não posso. Por quê? Porque é uma liturgia, pertence à igreja. A instituição dos sacramentos, bom, nós sabemos que os sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo. Interessante, como eu disse no início, que os modernistas dizem que os sacramentos eles não procedem de Jesus histórico, ou seja, Jesus da Palestina, mas foram introduzidos pelos apóstolos e seus sucessores pela necessidade psicológica que as pessoas tinham. Então, que os sacramentos são ritos porque as pessoas precisam de ritos exteriores, então, com o passar do tempo, foram sendo instituídos sacramentos. Então, a gente vê um modernista aí contra a confissão, dizendo que foi invenção da igreja. Por exemplo. Outro, o rito do batismo, porque havia necessidade de alguma coisa, de iniciação, aí foi criado. E por aí vai com todos os sacramentos. E chegam a dizer que o que está na Sagrada Escritura foi escrito muito tempo depois de Cristo, e bota que aquilo ali é fruto da mentalidade do povo daquela época que tinha as lembranças de Jesus Cristo e resolveu escrever aquilo que está ali. Então negam até a inspiração divina da Sagrada Escritura. Mas, na verdade, quem instituiu os sacramentos foi Jesus Cristo. Quando se diz que Cristo instituiu todos os sacramentos, significa que ele determinou o efeito específico da graça sacramental em cada um deles e que ordenou um sinal externo correspondente para simbolizar e produzir o efeito da graça. Cristo diz, ide e batizai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz que batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, diz, já em outro trecho, quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Quem não nascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino dos céus. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Então Cristo aqui diz a Nicodemos, a matéria do sacramento do batismo
a água, unida à fórmula, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, feito por uma pessoa só. Naquele momento ali, Cristo então dá a graça santificante para quem recebe. Então ele une a matéria, a forma. Então isso é de instituição divina. O próprio Cristo quem disse que tem que ser assim. Ele instituiu. No sacramento da Eucaristia, ele tomou o pão, abençoou, fez a oração da bênção, partiu, deu a seus discípulos e disse: tomai e comei todos vós. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Então ele pega a matéria, que é o pão, a forma, e são as palavras dele, e dá a esse ato, feito por ele mesmo, o sacerdote, o sumo sacerdote, e dá a esse ato uma força sacramental. Quer dizer, ali nós temos o seu corpo e o seu sangue. É um sacramento instituído por ele. Quando ele manda que perdoe os pecados e chega para aquele paralítico e diz para o paralítico: tem confiança, filho, teus pecados te são perdoados. Quando diz para Madalena, para aquela mulher adúltera, alguns dizem que era Madalena, né? Vai, não peques mais. Eles não te condenaram, eu não te condeno. Quando dá aos apóstolos o poder a todos aqueles a quem perdoares os pecados, se eles são perdoados, e a todos aqueles a quem os retiveres, se eles são retidos, ele já está aí com o Espírito Santo, porque ele tinha soprado sobre os apóstolos, instituindo um sacramento, que é o sacramento do perdão, ele próprio, e une aquela ação, os pecados da pessoa, depois a ação dele, ele une ali uma graça, que é a graça santificante, e a graça do perdão. E a confissão não só perdoa, como ela santifica. De modo que Cristo assim vai instituindo os sacramentos. Quando ele chega, por exemplo, lá, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez, onde? Numa festa de casamento. A sua presença ali era a santificação, não só daqueles esposos, mas de todos os sacramentos. Ele diz: bom, isso aqui é santificado. Estou aqui santificando. E depois lá na frente, quando começam a dizer para ele que se é lícito ou não repudiar a sua mulher, e por qualquer motivo, ele já não, e coloca lá as propriedades do matrimônio. Serão os dois uma só carne. Que Deus uniu, o homem não separe. Já coloca propriedades dessa união, né? Unidade e indissolubilidade. E repete lá o que coloca no Gênesis, e a fecundidade. De modo que Cristo vai instituindo assim todos os sacramentos. Alguns a gente vê na Sagrada Escritura diretamente instituídos por ele, como esses que eu falei. Outros a gente vê os apóstolos fazendo, mas não os apóstolos instituindo. Porque São Paulo vai dizer: nós somos administradores dos mistérios de Deus. Nós não fazemos os mistérios. E importa, diz ele, ao administrador é que seja fiel. Então, se nós somos administradores dos mistérios de Deus, e nós vemos um apóstolo impondo as mãos sobre um homem, caso Timóteo ou Tito, por exemplo, depois o colocando na ilha de Creta como bispo, a gente vê que aí tem um sacramento, um sinal sensível e eficaz da graça de Deus, que é alguém que faz e dá um efeito. E a gente vê esse Timóteo lá com presbíteros, depois vamos ver lá mais da frente os sucessores dos apóstolos com os diáconos, já naquela época já tinha os diáconos. Quando a gente vê que um apóstolo vai, por exemplo, a Samaria, e chega lá na Samaria, e as pessoas eram batizadas, mas não tinham recebido ainda o Espírito Santo, e eles impõem as mãos sobre aqueles que tinham sido batizados, e eles recebem o Espírito Santo, você já vê uma diferença de sacramento. Um foi o sacramento que um diácono foi lá e deu, o outro é o sacramento que vem o bispo e impõe a mão, e recebe o Espírito Santo. Você vê uma diferença lá no Ato dos Apóstolos, em que há dois sacramentos distintos, um é batismo e outro que dá o Espírito Santo, que é o que nós chamamos hoje de confirmação. Então, embora a gente não veja os apóstolos instituindo os sacramentos, evidentemente que não, mas vê que eles administram. E eles, depois de 3 anos, naquela escola de Jesus, né? Eles começam esses atos, a gente vê que isso vem do próprio Cristo. Não vê que eles criam, vê que eles administram. E a gente vê um São Tiago dizendo: há algum doente entre vós?
chama os presbíteros da igreja, eles irão lá, ou ungirão e orarão sobre os doentes e eles ficarão curados. Então você vê aí um sacramento, um óleo de um presbítero, não pode ser qualquer um presbítero da igreja, vai lá com óleo, impõe a mão, então você vê um rito próprio para isso. Vê uma matéria, o óleo, vê o rito próprio de impor a mão e a oração que se faz sobre o doente. Então você vê aí um sacramento. Eles serão curados e se eles estiverem em estado de pecado, receberão o perdão, que é um sacramento de cura. Então vocês vão vendo aí, eu já falei, acho que eu falei todos, né? Estão vendo aí os 7 sacramentos, uns instituídos diretamente por Jesus, que a gente vê na Sagrada Escritura, outro a gente vê os apóstolos fazendo ou mandando fazer. De modo que a gente vê aí os 7 sacramentos de instituição divina. O que vem fora disso não é sacramento, pode ser sacramental, é diferente de sacramento. Está claro isso? Agora, quais são os ministros dos sacramentos? Como eu disse, o ministro primário do sacramento é o próprio Jesus Cristo. Ele é quem faz o sacramento. Na realidade, ele é quem dá a força, quem dá a graça. Falar em força hoje é perigoso, né? Só que é energia, né? Dá a graça própria. Antigamente podia falar, viu? Hoje não falar é perigoso. Mas a graça própria para aquele ato. Você imagina você chegar no confessionário amarrado ao capeta, né? Tá lá, acorrentado, chega lá se arrastando, com 2 bigornas em cada perna, e chega lá e confessa os pecados, né? E o padre diz, eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele ato ali sacramental, seu arrependimento, os pecados e o ato sacramental do sacerdote, dizendo aquelas palavras, quebra tudo. Que maravilha! Isso é o sacramento. É a força do sacramento. Então, imagine eu chegar aqui para vocês e pegar o pão e dizer as palavras de consagração. E o que é pão não é mais pão, é Jesus. Todo inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. Vivo como está no céu. É? Aí eu chamo o Rafael, vem cá, Rafael, faz a mesma coisa. Não adianta, Rafael, você vai falar para a Aninha, fazer isso aqui não. Por quê? Porque ele não é ministro do sacramento. Entendeu? Não é ministro desse sacramento. É Jesus que é ministro, só que ele não tem o poder. Se eu chego para ele assim, batiza aqui, Rafael, eu te batizo no nome do Pai. Vale, porque ele é ministro do batismo. Qualquer pessoa é ministro do batismo. Só que, da Eucaristia, só um sacerdote validamente ordenado. Mas o ministro sempre é Jesus. Sempre é Jesus. Que torna alguns ministros idôneos ou próprios desses sacramentos. Uma sua presença aqui na terra para esse sacramento. O Papa Pio XII diz, na encíclica Mediator Dei, quando os sacramentos da Igreja se administram com um rito externo, Jesus é quem produz o efeito inteiro nas almas. Não é o Padre Edilson que absolve lá. Não é o Padre Rafael que diz este é meu corpo e acontece porque ele disse. Mas acontece porque ele disse como outro Cristo. Porque ele tem um caráter indelével, caráter sacramental. Por isso que eu tenho ali um sacramento. Você pode confessar com 10 pessoas. Se não tiver um padre que absolva, você vai continuar com o pecado. Se é um padre validamente ordenado, pronto, basta um. Cristo é quem faz produzir. É Cristo é quem faz. Paulo VI acrescenta que os sacramentos são ações de Cristo que os administra por meio de homens. Então, assim, os sacramentos são santos por si mesmos e pela virtude de Cristo. Ao tocar os corpos, Cristo infunde a graça nas almas. Mas é muito distinto o modo verdadeiramente sublime com o qual Cristo está presente na sua igreja por meio da Eucaristia. Porque na Eucaristia eu tenho ali o sacramento em que é Ele mesmo quem está presente. Real e substancialmente presente. Porque Ele é que é o ministro dos sacramentos. O ministro secundário
é o homem em estado de peregrinação, ou seja, um homem aqui na terra. Então, um anjo não pode vir aqui fazer um sacramento, não vale, não tem sacramento de anjo. Entenderam? Uma pessoa apareceu morto aí e fez o sacramento, não existe. Não existe sacramento aí. Com exceção dos sacramentos do batismo e do matrimônio, para a administração válida dos demais sacramentos é necessário possuir o poder sacerdotal ou episcopal. O ministro é sempre distinto do sujeito que recebe. Ou seja, eu não posso administrar um sacramento para mim mesmo, no sentido, eu não posso confessar a mim mesmo, me dar absolução a mim mesmo. Entendeu? Eu atendo lá, sei lá, 200 pessoas em confissão, absolvo todo mundo, um por um. Mas se eu precisar me confessar, eu tenho que procurar outro padre. Porque o ministro é para o outro. Então é preciso ter o sacramento da ordem para todos os sacramentos, menos o batismo e do matrimônio. No batismo, qualquer pessoa validamente pode batizar, desde que tenha intenção de fazer o que faz a igreja e use a matéria e forma necessárias. Água e as palavras. Agora, o matrimônio também não precisa do sacramento da ordem, claro. Os ministros do matrimônio são os noivos. É o consentimento das partes que faz o matrimônio. Um fala assim, você aceita receber fulano com sua legítima esposa? Sim, aceito. Então o consentimento chega lá, no ouvidinho dela. Aí, Mariquinha, você aceita receber o Zezinho? Aceito, padre. Chega cá. Chegou aqui, você fez o círculo. Não é? Então você tem aí o matrimônio. Quem fez o matrimônio? Os dois. O padre ali é uma testemunha e dá uma bênção em nome da igreja. Mas quem fez o matrimônio? Então, se o padre disser assim, aceita, não aceita, não aceita, rapaz, não aceita, homem, não aceita, então não tem casamento. Mesmo que o padre dê uma bordoada dizendo para aceitar. Não aceitou, quem faz o matrimônio são os noivos. Uma vez eu vi lá um matrimônio que o homem estava bêbado, coitadinho. Tinha bebido. Eu era coroinha nesse matrimônio. O padre já estava azedo com aquele negócio do homem bêbado, cheirando a álcool, cachaça mesmo. E o padre disse assim, aceita, falou o nome dele, aceita, dona Maria José, como sua legítima esposa. Ele, fez assim, aceita logo, diabo, eu quero acabar com isso. Depois ele disse um aceito lá e o padre terminou aceitando o aceito dele, mas, de qualquer forma, o ministro são os noivos, os nubentes. Fora disso, tem que ter o sacramento da ordem, né? Para crisma, para o sacramento da ordem também, tem que ser um bispo, né? Daí por diante, para a Eucaristia, confissão, unção dos enfermos, etc. Bom, o ministro tem que ter intenção de fazer o que faz a igreja, independente se ele é católico ou não. Um padre não católico, desde que validamente ordenado, ele celebra validamente. Só que a Eucaristia dele é ilícita, mas ele celebra validamente. Por isso, quando alguém, por exemplo, vem do protestantismo e se converte, entra na igreja católica, a igreja primeira coisa, vai averiguar se o batismo lá foi válido. Porque se foi válido, não batiza de novo. Ele é recebido formalmente na igreja, mas não batiza de novo, porque foi válido. Independente se quem batizou era católico ou não. Entenderam? Houve uma grande discussão no início da igreja sobre o batismo dos hereges. Muitos hereges vinham para a igreja, voltavam, e batiza ou não batiza? Aí houve brigas, houve concílios e tudo para discutir sobre isso. Mas a igreja definiu que os hereges, mesmo estando na heresia, se usam a essência o essencial do sacramento, batizam validamente. Para administrar validamente os sacramentos, é necessário que o ministro realize como convém os sinais sacramentais. Isso significa que deve empregar a matéria e a forma que são essenciais ao sacramento e ter a intenção de fazer o que faz a igreja, mesmo que ele não saiba que a igreja quer assim. Entenderam? Mas tem que usar matéria e forma. A matéria do sacramento é aquilo com que se faz o sacramento.
é a forma, em geral, são as palavras que se dizem, né, para a validade. No caso do batismo, matéria, água. Forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é importante vocês saberem disso, porque se acontecer de uma criança estar morrendo, vocês podem batizar. Não vão esperar chegar o padre. Batiza, depois fala com o padre. Né? Lógico, se tem um padre mais fácil, né, então chama, mas nem sempre dá tempo. Tá lá no meio da roça, lá no meio do mato, lá até chegar um padre já enterrou. Então batiza. Tem que batizar enquanto a pessoa está viva. Não vai batizar. Outro dia quiseram que eu fizesse um batizado lá na sepultura da criança. Eu disse, eu não posso. Vem cá batizar minha filha que morreu. Então eu falei, vou fazer uma oração aqui para a senhora e tal. Mas já está enterrado lá, não pode batizar. Em geral, a gente conta meia hora, até a hora que detectou a morte, meia hora. Porque não se sabe exatamente qual é a hora da morte, qual é a hora que a alma sai do corpo, então a gente dá um prazo assim, de meia hora. Depois que foi detectada a morte, a gente coloca meia hora e diz, se vives, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mesma coisa a unção dos enfermos. Se vives, aí dou a unção. É esse prazo, mais ou menos, que a gente dá quando encontra um acidente na estrada, quando vai no hospital e chega lá, já aconteceu, enfim. Mas tem que usar a matéria e a forma, senão não tem o batismo, não tem o sacramento como tal. Infelizmente, hoje o pessoal tem mudado muito até a forma, né? Mas não pode, né? A igreja é que define qual é a forma, para poder dar a garantia. Eu não posso lá ficar inventando, como fazia nos anos 70, o pessoal lá do Sul, na hora da consagração, dizia, isso aqui é o sangue do patrão. Ao invés de sangue, meu sangue, né? O corpo do patrão, ao invés do meu corpo, né? Aí não pode mudar, né? Mudar a matéria, como eu falei aqui, usando mandioca, não, usando broa de fubá como hóstia. Graças a Deus isso aqui não existe, mas, né, lá na Diocese do Planeta Marte tinha, hoje menos, né? Mas nos anos 80 era terrível. Terrível. Tinha esses acampamentos sem terra, os padres iam lá ajudar a invadir a terra dos outros e chegavam lá e começavam a fazer essas coisas, né? Celebrava com o que tinha, né? Sacramentos inválidos, né? São os elementos essenciais, matéria e forma. Os sacramentos, eles são 7, nós sabemos, né? 3 sacramentos são de iniciação cristã: o batismo, confirmação e Eucaristia. Iniciam na vida cristã e colocam na plenitude da vida cristã. Outros sacramentos são sacramentos de cura. Essa vida cristã a gente pode ficar doente no corpo ou na alma. Então, 2 sacramentos de cura: penitência e unção dos enfermos. E 2 sacramentos são chamados sacramentos sociais, o sacramento de serviço. A ordem, o sacramento da ordem, que não é para si, é para os outros, né? E o sacramento do matrimônio, que também não é para si, é para o outro, né? Embora muita gente se case para si, mas é para o outro, né? São chamados sacramentos sociais, os sacramentos de serviço. Os sacramentos, como eu disse, são verdadeiros encontros de Cristo com as almas. Através deles, ele continua aplicando os seus merecimentos da redenção no tempo e no espaço. Cristo morreu por todos. Agora os méritos, né, a aplicação dessa redenção, ela vai acontecendo de modo individual, subjetivamente em cada pessoa. E quem vai aplicar vai ser a igreja em cada um. Ele morreu por todos, mas a aplicação, ela é individual. E vai através dos sacramentos. A vida de Cristo se comunica aos que creem, os que estão unidos a Cristo, paciente e glorioso pelos sacramentos, de modo misterioso, porque a ação do sacramento é misteriosa, mas de um modo real. É necessário, para recebermos os sacramentos, que nos preparemos para este encontro com Cristo, de acordo com o sentido daquele encontro. Quem vai se batizar, se prepare para o batismo, né?
Crisma, a mesma coisa. Vai receber a Eucaristia, também se prepare para receber. Você vai para o encontro, né? O encontro que vai ter com Cristo, e Cristo vai permanecer a sua vida, né? Com este encontro, né? Assim, a sua ação terá os efeitos desejados por Ele mesmo, pelo próprio Cristo. E os sacramentos vão fortalecendo as almas na peregrinação nesta terra, a caminho da vida eterna. Os sacramentos vão sendo comunicados a nós dessa caminhada, né? Rumo à vida eterna. Como é bom a gente poder ter acesso aos sacramentos. É uma graça muito grande a gente poder ter acesso aos sacramentos. É uma pena que a gente vê muita gente abusando dos sacramentos, ou não se preparando bem, ou colocando empecilhos, ou banalizando os sacramentos. Isso é uma grande ofensa ao nosso Senhor, porque esse sacramento, ele dá um valor tão grande ao sacramento, porque ele que faz, né? E às vezes a gente não dá esse valor. Então, quando a gente vai ao sacramento, a gente deve ir com aquele amor de quem quer se encontrar com o próprio nosso Senhor, que vai agir em nós dando a graça. Ou a graça santificante, do ponto de vista como graça primeira, ou aumentando a graça que nós já temos. Então, que nos preparemos bem para receber. Amém.